Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor Dr. Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou o Jacildo Bezerra. Você está na Rádio Universitária 95,9. Acompanhe a programação pelo aplicativo Rádiosnet e pela internet em radio.ufrr.br. Anota o nosso WhatsApp 95981188039. Aqui você acompanha as notícias do dia em português e espanhol. Confira os destaques de hoje. O UFRR abre processo para desligar cerca de 1.500 estudantes de mais de 30 cursos. Novo plano de segurança da Amazônia terá mais de 34 pontos de controle. Roraima ainda não aderiu ao programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Pacientes do SUS poderão ter acesso online a receitas e exames. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95,9. Eu volto em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Pacientes do SUS poderão ter acesso online a receitas e exames. Os Ministérios da Saúde e da Educação fecharam uma parceria para uso do sistema de gestão hospitalar utilizado em 41 hospitais universitários federais. Com o prontuário eletrônico, os profissionais vão ter acesso prévio ao registro de saúde do paciente, o que permite a continuidade do tratamento. Um acordo vai permitir que hospitais e pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, tenham a partir de agosto acesso gratuito a informações de consultas, receitas, exames, internações e histórico clínico. Os Ministérios da Saúde e da Educação fecharam uma parceria para uso do sistema de gestão hospitalar utilizado em 41 hospitais universitários federais. A ferramenta tem uma base de dados com 25 milhões de pacientes e 83 mil usuários cadastrados na rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Segundo o presidente da rede, Arturo Chiuro, além de seguro, o sistema reduz o gasto público. É possível prever uma economia para estados e municípios da ordem de 3 bilhões de reais. Uma economia de 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos, apenas relativa ao custo de implantação de um sistema de gestão hospitalar, caso 3 mil hospitais façam adesão ao GHU. E também, no campo da manutenção, cerca de 1 bilhão em 5 anos, estimando uma entrada de 600 hospitais por ano. Para a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o uso da tecnologia será fundamental para o SUS e os seus usuários. Cada cidadã, cada cidadão possa ter a noção de toda essa linha, de todo o cuidado que ele merece nos diferentes níveis de atenção, trazendo assim a sua história e respeitando a sua cidadania. É uma tecnologia voltada para reduzir essas desigualdades, para garantir o acesso à informação e à saúde. Com o prontuário eletrônico, os profissionais vão ter acesso prévio ao registro de saúde do paciente, o que permite a continuidade do tratamento. Assim, uma pessoa atendida em um hospital poderá ter seus dados acessados em qualquer outra unidade de saúde do país. Essas informações serão compartilhadas na Rede Nacional de Dados em Saúde e também no aplicativo Conect SUS. Com informações da EBC, Edileuson Almeida, para o 30 Minutos. Novo plano de segurança da Amazônia terá mais 34 pontos de controle. O plano prevê também a ampliação dos meios navais que patrulham os rios da Amazônia, a modernização das capitanias, delegacias e agências da autoridade marítima, suporte dos pelotões de fronteira, aquisição de sistemas aeroespaciais e de equipamentos para as Forças Armadas. Confira na reportagem com informações da EBC.
O novo Plano de Segurança da Amazônia pretende criar 34 novas bases de apoio fluviais ou terrestres para as forças policiais no local. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a ideia é usar os recursos do Fundo Amazônia para custear a construção destes pontos de controle. Porque nós estamos falando, em primeiro lugar, claro, de segurança climática, também de segurança no tocante ao combate ao tráfico de drogas, crimes ambientais de um modo geral, tráfico de armas. Então, o que se passa na Amazônia brasileira é de interesse nacional e mundial. Daí a reunião com os embaixadores e embaixadoras da União Europeia, uma vez que nós estamos buscando recursos do Fundo Amazônia, que são oriundos desses países, exatamente para custear a ampliação dessas bases terrestres e fluviais na Amazônia. As diretrizes do novo Plano de Segurança foram elaboradas com a participação dos governos dos estados da Amazônia. O ministro se reuniu com os embaixadores e demais representantes de 23 países da União Europeia para apresentar o programa, batizado de Plano Amazônia, Segurança e Soberania. O ministro destacou a importância da cooperação internacional para a efetividade do plano. Nós estamos propondo 34 novas bases fluviais ou terrestres, dependendo da realidade de cada estado. E em cada base nós teremos a atuação das polícias federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, e as polícias estaduais, também das Forças Armadas, quando for o caso, sobretudo na faixa de fronteira. Com isso, com essa presença integrada, com certeza maior eficiência e também economia de dinheiro público. Pontos do plano de segurança incluem a ampliação e modernização dos meios navais, que patrulham os rios da Amazônia, a modernização das capitanias, delegacias e agências de autoridade marítima, suporte dos pelotões de fronteira, aumento das operações na Amazônia, aquisição e modernização de sistemas aeroespaciais e de equipamentos logísticos para as Forças Armadas. O plano prevê também aparelhamento e modernização de meios e infraestrutura dos órgãos de segurança pública, que atuam na Amazônia Legal, a implantação do Centro de Cooperação Policial Internacional com a sede em Manaus, para a proteção da Amazônia e de centros integrados de comando e controle, com ênfase em inteligência integrada. De Lira Alice, para o 30 Minutos. Cerca de 1.500 estudantes da Universidade Federal de Roraima poderão ter vínculo cancelado. A UFRR publicou a lista e abriu prazo para a defesa prévia. Amanhã, dia 27, é o último dia para apresentar a defesa prévia. Vamos conferir os detalhes na matéria. Pelo menos 1.500 estudantes de 30 cursos oferecidos pela Universidade Federal de Roraima podem ter a matrícula cancelada. A UFRR tornou pública a lista com o número de matrículas dos discentes que poderão ter seu vínculo cancelado. Os discentes na lista têm até dia 27 de julho. Quem não fizer ou perder o prazo terá efetivado o cancelamento do seu vínculo com a Universidade Federal de Roraima. A defesa prévia a ser apresentada pelo discente deverá ser entregue presencialmente no Departamento de Registro Acadêmico, no horário comercial, ou encaminhar ao e-mail derca.ufrr.br. Repetindo, derca.ufrr.br. Após a entrega da defesa, a Universidade Federal formalizará o processo administrativo para seguimento dos demais trâmites previstos na resolução. Confira os cursos que têm mais estudantes na lista: arquitetura, urbanismo, antropologia, agronomia, administração, artes visuais, ciências da computação, direito, educação no campo, engenharia elétrica, física, geografia, geologia, gestão em saúde coletiva, gestão territorial indígena, história, jornalismo, letras, licenciatura intercultural, matemática, medicina, medicina veterinária, música, pedagogia, psicologia, química, relações internacionais, secretariado executivo e zootecnia. Qualquer dúvida deve ser encaminhada ao e-mail plantão.matrículas@ufrr.br ou via WhatsApp através do número institucional 95 98113 0564. 98113 0564. De Grazi Maia para o 30 Minutos de Notícias.
Roraima está entre os 9 estados brasileiros que ainda não aderiram ao Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. A maioria desses estados que ainda não implementou o programa estão nas regiões Centro-Oeste e Norte. Criado em 2003, o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte é feito em parceria entre governos federal e estaduais. Crianças e adolescentes ameaçados de morte podem mudar de cidade com seus familiares, recebendo assistência para ficarem protegidos do ameaçador. A maior parte dos casos de ameaça tem relação com o tráfico de drogas, mas também tem casos que envolvem violência policial, sexual e doméstica. Só neste ano, 236 crianças e adolescentes foram incluídos nesse programa de proteção. Roraima é um dos 9 estados que não possuem o programa formalizado para proteger uma criança ou adolescente ameaçado. Em casos assim, a vítima precisa passar por um setor chamado Núcleo Técnico Federal, o que torna o processo mais demorado. Às vezes, a pessoa ameaçada espera mais de um mês para conseguir a proteção, o que significa um grande risco diante da iminência de ser assassinada. Há uma previsão de que Roraima entre no programa em novembro deste ano. A Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social informou que, abre aspas, estão bem avançadas as tratativas para a implantação do programa em Roraima, fecha aspas. A titular da pasta, a secretária Tânia Soares, declarou à reportagem que Roraima será o 20º estado brasileiro a aderir ao PPCAM, Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Roraima tem feito várias tratativas com o governo federal, juntamente com a coordenação geral do programa do PPCAM. Já realizamos 4 reuniões. A última reunião aconteceu aqui no estado, com a presença de órgãos do judiciário, conselheiros tutelares, órgãos da sociedade civil organizada, terceiro setor, toda a equipe da CETRAVES que trabalha com a proteção especial, com a proteção a crianças e adolescentes que já tiveram os seus direitos violados. Em breve, o PPCAM ele estará efetivamente implantado no estado. A fase que se encontra o PPCAM de Roraima está na fase de contratação de OSC para a execução de uma das etapas do PPCAM. Então, esse é o processo de Roraima até a presente data. Na próxima semana, teremos uma nova reunião, já com a apresentação da OSC, que será a parceira na etapa de implantação e execução do PPCAM. Por questão de sigilo, segundo a assessoria da CETRAVES, não é possível informar se há ou não criança ou adolescente ameaçado de morte em Roraima. Segundo o Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, só no primeiro semestre de 2023, Roraima registrou 161 casos de violência contra crianças e adolescentes. Gedileuson Almeida, para o 30 Minutos. Hoje, 26 de julho, é o chamado Dia dos Avós. Confira na reportagem de Lara Muniz mais detalhes sobre a origem da data. Beijinho de avó, beijinho de avô, não tem nada melhor. No, 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 carinho de avó. A escritora brasileira Lia Luft um dia escreveu: na casa da vovó, a gente só tem que ser feliz. É comum escutar de avós que netos são melhores que filhos. É habitual ver netos contando segredos para seus avós e fazendo-os de cúmplices em alguma traquinagem. E para celebrar a intensidade do sentimento que permeia esse parentesco, o dia 26 de julho foi instituído como Dia dos Avós. Você sabe como surgiu essa merecida data comemorativa? A data foi escolhida por ser o dia em que a igreja celebra a festa de Santana e São Joaquim,
pais de Maria e avós de Cristo. Após a festa de São Joaquim ter sofrido várias alterações ao longo dos tempos, no século XX, o Papa Paulo VI associou num único dia, 26 de julho, a celebração dos pais de Maria Santíssima. Em 1584, por decreto do Papa Gregório VIII, o casal foi considerado santo pela vida casta e por serem avós de Cristo. Segundo preceitos bíblicos, o casal Ana e Joaquim não podia ter filhos, o que era considerado uma maldição e dava o direito ao marido de ter filhos com outras mulheres. Ao se retirar ao deserto para orar e fazer penitências, Joaquim recebeu a visita de um anjo que lhe disse para voltar para casa, pois suas preces seriam atendidas. Apesar da esterilidade e idade, pouco tempo depois, Ana deu à luz a Maria. A menina acabou sendo entregue aos cuidados do Templo de Jerusalém. Anos depois, saiu de lá para ficar noiva de José. Do casamento de Maria e José, nasceu Jesus, neto de Ana e Joaquim. O que você vai dizer hoje para os seus avós? Avô, avó, aqui, sempre perto de mim. De Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias. Tchurup, tchurup, tchururu. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo. Notícias em espanhol com Teodales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora a participação de Teodales Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Teodales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. En Venezuela proponen quitar la nacionalidad a varios dirigentes opositores. Con la información desde Venezuela, Carlos Monsalve. Desde un sector del chavismo dentro de la Asamblea Nacional estarían proponiendo quitar la nacionalidad a algunos dirigentes opositores que le han hecho daño al país. Así lo reconoció durante una entrevista a la diputada Eliana Medina. Medina apuntó directamente contra los dirigentes de oposición que han incurrido en graves delitos contra la patria, refiriéndose a quienes apoyaron las sanciones contra el gobierno nacional. Hay un grupo de gente que quiere proponer que la Constitución tenga reformas importantes, como por ejemplo que estas conductas reprochables y criminales de estos personajes significa la pérdida de la nacionalidad, dijo Medina al medio oficialista Venezuela News. La diputada mencionó que entre los delitos que pueden ser considerados para quitar la nacionalidad a los opositores están el magnicidio, solicitar invasión, destrucción de la soberanía y robo de los recursos de la nación. Las reacciones desde la oposición no se han hecho esperar tras lo dicho por Medina. Señalan que esto sería violatorio a la Constitución y agregan que desde el gobierno nacional buscan emular lo hecho en Nicaragua por Daniel Ortega. Reportó para 30 Minutos de Noticias Carlos Andrés Monsalve, Venezuela. Estás escuchando 30 Minutos de Noticia por Radio Universitaria 95.9 FM. Militares evacuaron a más de 6.500 mineros irregulares con el reporte noticioso José Ladera desde Venezuela. La Fuerza Armada Nacional ha evacuado en lo que va de julio a 6.547 mineros ilegales del Parque Nacional Yapacana, ubicado en el estado Amazonas, informó el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lares. Unas 6.547 personas que practicaban la minería ilegal han sido desalojadas voluntariamente. El comandante explicó que la fase de evacuación voluntaria debidamente censada y registrada comenzó el 1 de julio siguiendo un plan de seguridad, defensa y protección ambiental ordenado por el presidente Nicolás Maduro, que pidió a los militares limpiar la Amazonia de la minería ilegal. El Ejecutivo prepara un plan de reforestación de las zonas afectadas por la minería ilegal, especialmente por el uso de mercurio dentro de la región amazónica que colinda con Brasil y Colombia. Reportó para 30 Minutos de Noticias José Ladera desde el estado Bolívar, Venezuela.
Transporte venezolano vuelve a entrar a Colombia tras 7 años luego de contar con el permiso respectivo. Este viernes 21 de julio, unidades de transporte público venezolano pasaron a territorio colombiano luego de 7 años de restricciones. El ingreso solo puede ser posible por el puente internacional Atanasio Girardot en la zona de Tienditas, municipio Pedro María Ureña del estado Táchira. De acuerdo a lo publicado por el Diario de los Andes, la ruta de las unidades de transporte masivo venezolano es desde el terminal de Ciudad de San Cristóbal hasta Cúcuta, departamento del norte de Santander. Hasta los momentos están autorizadas 4 líneas de autobuses y se espera que unos 100 vehículos puedan ser autorizados. El Sindicato de Transportistas de la Frontera aclaró que aún no están destinadas las tarifas. Sin embargo, estiman que en carrito por puesto el pasaje costará entre 30.000 y 35.000 pesos colombianos, mientras que en bus será aproximadamente 20.000 pesos o $5. Acompañe la programación por el aplicativo Radiosnet o por internet en radio.ufrr.br. La Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, con sede en la ciudad de Panamá, precisó que la respuesta integral de UNICEF para las comunidades vulnerables incluye salud mental y apoyo psicosocial, espacios de aprendizaje, instalaciones de atención médica y centros de protección. Estos servicios llegarán a más de 472.000 personas, incluidos 318.000 niños, niñas y adolescentes en Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela. Mientras que en Centroamérica fortalecerán la resiliencia de los servicios de protección y educación para más de 101.000 personas, entre esos 57.000 niños y adolescentes en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Esto es todo por hoy. Usted está en la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Yugdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Noticias en español con Yugdalis Bravo. E agora é hora da entrevista do dia. Entrevista do dia. E na entrevista de hoje eu converso com Silmara Costa, do Comitê Nacional da Lei Paulo Gustavo, aqui em Roraima. Silmara, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da 95,9. Silmara, fala pra gente inicialmente como que surgiu a Lei Paulo Gustavo. Boa tarde. Oi, Jacildo, boa tarde. A Paulo Gustavo surge no período da pandemia, num contexto em que a cultura, o mundo parou, mas assim, o contexto para os trabalhadores da cultura foi bem delicado. Nós ainda estamos nessa fase de nos reerguer. Então, a Paulo Gustavo vem nesse contexto, né? Os trabalhadores da cultura, principalmente do audiovisual, no Brasil inteiro, se uniram para a aprovação da lei, né? Então, são 2 anos de muita luta para que a Paulo Gustavo pudesse estar aí aprovada, com participação social, com a participação ativa dos trabalhadores da cultura do Brasil inteiro. Tem aqui o nosso comitê local, e que as pessoas estão ali discutindo, né? Também entendendo como é que funciona a lei, e esse recurso está chegando para todos os municípios de Roraima. A gente teve uma coisa que foi importantíssima, que foi a adesão de 100% dos municípios aqui no estado de Roraima. Isso é uma grande vitória. Silmara, nós sabemos que para o estado de Roraima vem quase 20 milhões, 19 milhões e poucos de reais, mas para o estado todo, como um todo, incluindo os municípios, são mais de 25 milhões. Então, Roraima vai ter todo esse recurso executado, as pessoas podem estar se preparando para receber o recurso, para poder executar e se reerguer com o seu fazer cultural, é isso? Isso, nós temos agora uma etapa importante, né? Já começaram a ser feitas oitivas, ou seja, as audiências públicas, as escutas públicas, em que a sociedade, então, os trabalhadores da cultura, agentes culturais,
começam a falar, né? Essas oitivas, né, de ouvir, né, são para ouvir as demandas da sociedade. Como que serão essas chamadas, esses prêmios, esses editais? Como que eles vão ser formatados? O próprio Ministério da Cultura está disponibilizando para os municípios formatos, né, de editais, de chamadas mais simplificadas. A ideia é que esse momento seja desburocratizado. Então, é importante que a sociedade também participe da construção desses editais. Então, tem várias coisas acontecendo para quem é trabalhador da cultura. Silmara, nós acompanhamos as audiências públicas feitas pela Secretaria de Cultura do Estado na Assembleia, e uma das coisas que foram bem faladas da desburocratização do acesso às pessoas, dos fazedores de cultura, aos projetos. Essa demanda da sociedade civil, ela vai ser observada por quem faz, né, a gestão da cultura dos municípios? Ela deverá estar na lei, né? A lei garante que hajam as escutas públicas e os comitês locais, né, a própria operativa nacional, cada estado tem 3 representantes, e nós fazemos parte dessa representação e articulando com o comitê local. É importante que a sociedade participe, a lei garante a participação da sociedade, mas claro que se houver alguma coisa que não esteja esperada e não esteja adequada à própria lei, a gente vai questionar. Você está ouvindo a sua 95,9 Rádio Universitária FM. Eu estou aqui falando neste momento com Silmara Costa, do Comitê da Lei Paulo Gustavo, aqui em Roraima. Silmara, só para a gente finalizar, Roraima e o Brasil está ganhando um novo fôlego. Podemos dizer que a cultura do Brasil está sendo retomada agora com todo vigor, Silmara? Com certeza. A gente passou aí 6 anos com muita dificuldade no campo da cultura, né? É importante que as pessoas saibam que a cada R$1 investido na cultura, 4 retornam. Existe a cadeia da cultura, da cadeia produtiva da cultura. Quando um artista acessa um recurso desse, ele gera também recurso, então é importante, né? Tem uma série de outros trabalhadores que estão em volta também são atingidos. Então, existe uma pesquisa da FEComércio que foi feita após a Lab 1, né, que foi a Aldir Blanc. Então, a cada R$1, R$4 retornou aí para a sociedade. Então, é importante que as pessoas saibam disso. Cultura também é economia, cultura também gera e produz riqueza, e é importante que a gente tenha essa consciência. Ok, Silmara Costa, muito obrigado pela sua presença. Nós conversamos hoje com a Silmara Costa, representante do Comitê da Lei Paulo Gustavo, aqui em Roraima. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa 30 Minutos de Notícias. Boa tarde. Eu que agradeço, muito obrigada. Boa tarde. Entrevista do dia. E você que vai fazer o vestibular 2024, anota aí. A inscrição para o vestibular indígena 2024 está aberta até o dia 28 de julho no site cpv.ufrr.br. Para o vestibular 2024 de ampla concorrência, a inscrição começa no dia 28 de julho, também no site cpv.ufrr.br. E eu também fico por aqui. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 95981188039. E agora vamos embarcar no voo 959 para curtir a melhor seleção musical de Roraima. Embarque com a gente nesse voo sem intervalo. Eu sou o Jacildo Bezerra. Boa tarde. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros,
também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor Silvestre Lopes da Nóbrega e reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli. Programa 30 Minutos de Notícias.